Salve rapaziada, professor Guilherme aqui na área e na aula de hoje a gente vai caminhar para o finalzinho da nossa playlist falando sobre os impactos socioambientais de cada tipo de fonte de energia. Então, se você perdeu alguma coisa, vai lá no início da playlist e assiste desde o começo. E já se inscreve para não perder o que vier daqui para frente, exercícios e mais vídeos de coisas que você escreveu para mim que você está sentindo falta. Então, vamos embora para a aula. Se liga só, eu estava dando uma olhada nos vídeos aqui da playlist e eu percebi que a gente precisava ainda falar sobre alguns conceitos, amarrar alguns conceitos e passar algumas informações, conhecer um pouco mais sobre cada fonte de energia e seus aspectos e também seus aspectos socioambientais, né, os impactos, beleza? E aí a primeira coisa que me veio na cabeça e que você tem que anotar no teu caderno é que a gente não pode dizer que fonte de energia renovável é a mesma coisa que fonte de energia limpa. Do mesmo jeito que a gente não pode dizer que fonte de energia não renovável é a mesma coisa que fonte de energia poluente. E aí, o que a gente está chamando de limpa ou de poluente? Uma fonte de energia vai ser considerada limpa quando ela não liberar diretamente na atmosfera gases do efeito estufa, gases que vão contribuir para o aquecimento global. Mas isso não quer dizer que ela não vai gerar nenhum impacto ou que ela não vai produzir nenhum resíduo. Beleza? Então vamos falar sobre cada fonte aqui para a gente conseguir chegar lá. Coloquei em primeiro lugar aqui a lenha e o carvão vegetal, que são fontes de energia renováveis, mas que são poluentes. Porque a gente vai obter a energia da lenha e do carvão a partir da sua queima, que vai produzir gases do efeito estufa. E um outro aspecto muito importante está no trabalho escravo, uma realidade ainda presente, o trabalho análogo à escravidão nas carvoarias aqui no Brasil em 2020. Chegamos então na energia hidrelétrica, coloquei uma estrelinha verde apenas para simbolizar que ela é uma fonte de energia limpa, e apesar de ser limpa e renovável, não quer dizer que ela está livre de impactos. Para você construir uma usina hidrelétrica, você tem que construir uma barragem, represar um rio, inundar uma grande área, e a partir disso você pode causar destruição da fauna e da flora, ou mesmo em regiões onde existem comunidades tradicionais e cidades com algum contingente populacional, você vai causar conflitos pela terra. Beleza? Chegamos então na energia eólica e solar. Eu coloquei as duas no mesmo bolo, duas fontes de energia cada vez mais utilizadas, limpas, renováveis e que estão se tornando mais baratas, mas que ainda não conseguem competir com outras fontes, como a hidrelétrica, por exemplo, e que têm custos de implantação muitas vezes elevados, como é o caso da energia solar. Quanto à energia eólica, a gente tem a questão locacional, ela precisa ser implantada em regiões onde existem ventos constantes, fortes e regulares, para que compense o custo dessa implantação, certo? Chegamos então aqui no etanol, o álcool, derivado da cana-de-açúcar, que ganhou meia estrelinha de limpa, porque apesar de ser uma fonte de energia bem mais limpa do que os derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, ainda assim, a partir da sua queima, a gente vai ter a produção de gases do efeito estufa. E também existe a discussão que relaciona o etanol e o ozônio. E um aspecto importante é relacionar a produção da cana-de-açúcar que origina o etanol com os problemas trazidos pelo agronegócio, relacionados ao uso dos recursos hídricos, contaminação de lençóis freáticos e conflitos pela terra, por exemplo. Isso tudo está lá no vídeo sobre os impactos ambientais do agronegócio. E agora a gente pode falar então sobre as fontes de energia não renováveis. Se liga só. De cara, a gente tem o petróleo, uma das mais faladas, a mais conhecida, ainda muito forte fonte de energia na matriz energética mundial. A gente sabe que a partir da queima dos seus derivados, como a gasolina e o óleo diesel, a gente vai ter a produção e a liberação de gases do efeito estufa que vão contribuir para o aquecimento global. Além disso, com relação ao petróleo, a gente tem, no momento da extração e do transporte, a possibilidade de acidentes que vão causar o derramamento de óleo. Isso vai causar impactos socioambientais gigantescos, como eu também já falei no vídeo sobre Maré Negra. Chegando no gás, a gente tem um transporte relativamente caro e perigoso, um transporte, um armazenamento relativamente caro e perigoso. Porque apesar da gente dominar essa tecnologia, quando os acidentes acontecem, eles são muito graves. Então é mais uma fonte de energia não renovável poluente. A gente tem o carvão,
extremamente poluente a partir da sua queima, mas muito utilizado na matriz energética mundial por países como Estados Unidos, China, Rússia, Índia. Então, a gente não vislumbra aí a redução da utilização do carvão por enquanto na nossa matriz energética mundial. E aí, chegamos na energia nuclear, um exemplo de fonte de energia não renovável, limpa, que não vai liberar gases do efeito estufa na atmosfera, mas vai produzir sim resíduos nucleares extremamente perigosos. Então, toda essa produção de energia nuclear demanda muita tecnologia, muita segurança, o que vai torná-la cara. E ela está sendo cada vez menos utilizada por conta da possibilidade de acidentes com consequências trágicas, irreversíveis, como aconteceu em Chernobyl e em Fukushima. E aí aqui tem uma frase de um professor meu, que, segundo ele, o professor dele já falava na época da escola, de que é uma fonte de energia para tempos de paz. A gente não pode correr o risco de ter uma usina nuclear de um país sendo atacada num eventual conflito, certo? Então aqui a gente falou um pouco sobre cada fonte de energia, falamos sobre alguns aspectos financeiros, ambientais, sociais. Enfim, espero que você tenha entendido e eu te espero aqui na próxima aula. Valeu!